Boa noite a todos. Gostando de ver, tem até som de violino agora, o negócio tá... Irmãos, nós seguimos na nossa série, você que nos visita, ou você que é da igreja também, não tem vindo, né? Estou vendo alguns irmãos aqui pela primeira vez esse ano, sejam muito bem-vindos. Nós começamos uma série há algumas semanas chamada Salmo 23, Confiando no Bom Pastor, e a gente vem falando, seguindo esse salmo, verso após verso, e pensando o que ele significava para Davi, que é o seu autor, como esse salmo está conectado à realidade de quem o escreveu. E é importante nós pensarmos também que, embora nós vivamos numa distância muito grande entre a época que esse salmo foi escrita, tanto uma distância de tempo quanto uma distância de espaço, uma distância geográfica, ainda assim nós temos percebido o quanto esses versos eles são perfeitamente aplicáveis à nossa realidade, à nossa vida enquanto discípulos de Jesus Cristo. Nós estamos já caminhando para o fim dessa série. Hoje nós chegamos ao verso 5 de 6 versos que nós temos nesse salmo, mas eu preciso confessar algumas coisas para vocês aqui. A primeira delas é que quando nós pensamos em fazer essa série, eu imaginei de verdade que seria bem tranquilo pregar alguns dos versos desse salmo. É o salmo que muito provavelmente você decorou na sua vida em primeiro lugar. É o salmo que é mais citado nas gincanas bíblicas, naquelas provas que você precisa falar um versículo de cor. Gincana, para você que não é crente há muito tempo, é uma época onde a gente prega sobre comunhão no domingo e faz um evento para acabar a comunhão durante a semana, que o pessoal briga, fica arrumando confusão por causa de versículo bíblico, mas esse salmo é um dos mais citados. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E eu imaginei que seria bem tranquilo falar sobre alguns desses versos, sobre um pastor que nos guia, que nos conduz em pastos verdejantes, que nos guia por meio de águas tranquilas, por meio de veredas da justiça. Só que eu preciso confessar para vocês também que quando eu pensava especificamente nesse verso de hoje, isso me transmitia uma certa insegurança. O verso que a gente vai falar hoje é um verso complicado para alguns, é um verso que pode trazer um sentido muito problemático, dependendo da interpretação que você dá para ele. E aí, durante essa semana, eu fui estudar de modo mais direto esse texto, especialmente o verso 5 do Salmo 23, e eu percebi que o grande problema que a gente tem é um problema de interpretação. Que esse verso é um dos versos mais mal interpretados de toda a Bíblia. A lista ela é longa, a gente tem falado sobre isso por algumas vezes, mas esse, de modo muito específico, é um verso também bastante mal interpretado e mal utilizado quando retirado do seu contexto. Para que você entenda sobre o que eu estou falando, eu vou te dar alguns exemplos. O primeiro deles é a carta... Acho que piorou. É a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13. Esse texto ele diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se esse verso ele é retirado do seu contexto, pode nos dar a falsa impressão de que é uma declaração triunfalista que está sendo feita aqui. Eu sou capaz de qualquer coisa, eu posso qualquer coisa. E a gente encarna isso e utiliza algumas frases com esse viés. Não sei se você se lembra, mas há um tempo atrás as pessoas tinham adesivo, camisetas, escrito assim: não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. O que acaba sendo uma realidade quando nós pensamos em sermos filhos de Deus, mas a ideia era uma ideia de triunfalismo, é uma carteirada gospel. Você pensa que você está falando com quem? Afinal, eu não sou dono do mundo, mas eu sou filho do dono. E essa mesma intenção é utilizada por vezes nesse versículo de Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você tira esse verso do seu contexto, você pode imaginar que ele significa exatamente isso. Mas quando você para ver o contexto imediato de Filipenses no capítulo 4, você vai perceber sobre o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando, inclusive, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele vai dizer: eu sei viver bem em períodos de abundância, eu sei viver bem em períodos de escassez. Eu sei viver bem quando eu tenho todas as minhas necessidades supridas, mas eu sei viver bem também nos momentos mais difíceis e complicados da minha vida. Afinal de contas,
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Percebam que o contexto, ele distingue totalmente um sentido do outro, e quando nós olhamos para esse verso dentro do seu contexto, nós percebemos que o foco principal empregado aqui não é o posso todas as coisas, mas é naquele que me fortalece. Se é Deus quem me fortalece, Ele me capacita a vivenciar cada momento da minha vida, mesmo que os momentos sejam os mais difíceis e os mais desagradáveis. Esse é um dos versos mal interpretados da Bíblia. Outro deles é o Salmo 37, verso 4, que diz o seguinte: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. As pessoas, tirando esse salmo do contexto, elas interpretam como se Deus fosse obrigado a me atender se eu obedecê-lo. É como se Deus fosse um gênio da lâmpada, que quando eu esfregasse ali, ou quando eu agradasse, Ele apareceria de forma milagrosa e me concederia um desejo, 3 desejos, ou dependendo da versão que você conheça dessas histórias, quantos desejos forem. Mas a ideia central desse salmo não tem a ver com isso. Deus, Ele não é obrigado a nos abençoar quando nós nos agradamos no Senhor. Mas a ideia é a seguinte: se eu me deleito no Senhor, se eu me agrado naquilo que o Senhor se agrada, os meus desejos serão atendidos, porque naturalmente os meus desejos estarão alinhados com o desejo do próprio Deus. Não é que eu me agradar no Senhor, eu convenço Deus a me abençoar e fazer o que eu quero. Não, muito pelo contrário. É o meu coração que é convencido e é alinhado à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. O verso sobre o qual nós falaremos hoje é um desses. Davi está falando que o Senhor prepara para ele uma mesa na presença dos seus inimigos. A versão que a gente vai ler diz banquete, mas pode ser que a versão que você decorou quando criança diga: preparas uma mesa perante mim, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. E se você não toma cuidado e interpreta isso sem o devido cuidado que você deveria ter, a gente já lê isso meio que babando, né? A gente já lê isso com alguns inimigos, inclusive, em mente. A gente já lê esse texto pensando assim: os meus inimigos vão ver que Deus está comigo. De novo, a ideia de uma carteirada gospel. Todos aqueles, e a gente vê inúmeros sermões recheados disso, que não falam de Deus, mas são muito mais um apelo motivacional, dizendo o tempo todo: todo mundo que não acreditou em você, todo mundo que se levantou contra você, todo mundo que falou mal de você, vai se arrepender de tudo que fez, porque Deus é contigo. Dá uma aparência que se está falando de Deus, mas no fim das contas isso é um discurso motivacional travestido de pregação do Evangelho. É muito provável que nós tenhamos, de fato, esse desejo de nos vingarmos dos nossos inimigos. É muito provável que nós tenhamos essa vontade de participar de um grande banquete de celebração da vingança patrocinada pelo próprio Deus. Mas é muito provável, a gente vai ver isso, que esse contexto não nos diga exatamente isso, muito pelo contrário. Se você lê esse verso desse modo, é muito provável que você seja fã de um louvor que diz o seguinte: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção, já é um erro aqui, porque é quando vir, né? Modo subjuntivo, mas enfim, a gente desconsidera isso. Vão se arrepender. Estava no singular, foi para o plural, uma confusão danada. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe no seu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade, a minha prova tinha um gosto amargo, igual Novalgina, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Vira para o irmão do lado e fala: tem sabor. Não precisa fazer isso não, gente, estou brincando. E eu estou com um medo muito grande de cortarem essa parte, eu falando só essa letra, já dei ideia para o pessoal, mas enfim. Há muitos erros aqui, alguns de concordância, mas os que mais me incomodam são os teológicos, porque Deus, Ele não é patrocinador de vingança pessoal. Eu te convido ao texto de hoje, dito tudo isso, Salmo 23, 5, e a gente vai, a partir dessa leitura, pensar no que ele significa. Se você gosta desse louvor, sabor de mel, eu recomendo que você se converta ao verdadeiro evangelho. Isso nada mais é do que beijinho no ombro, versão gospel. E dizem, inclusive, que se você rodar um disco da Xuxa ao contrário, toca essa música. Eu não sei se é verdade, mas Salmo 23, 5, a gente vai ler hoje todo o Salmo, mas a gente vai focar no 5º verso,
um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia, e esse verso, de forma específica, um dos textos mais mal interpretados. O texto diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos ler juntos o verso 5. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Vamos orar. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado pela compreensão que a gente pode ter através de um olhar mais atento para as Escrituras. E a gente pede nesse momento que o Senhor fale conosco por meio do Teu Espírito Santo que habita em nós. Nos ajude a entender a verdade desse texto e nos capacite também a aplicarmos essa verdade ao nosso proceder, a fim de que a gente não adquira simplesmente conhecimento teórico sobre quem é o Senhor, mas que isso se reverta em ações práticas para que a gente saia daqui desafiado a amar mais o Senhor e a viver uma vida que Te glorifique sobre todas as coisas. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. O que esse verso significa exatamente, então? Então, para facilitar o entendimento, eu queria dividi-lo em algumas imagens que são muito presentes e muito marcantes nesse texto. Nós vemos Davi, que é o autor do Salmo, falar sobre um cenário um pouco diferente do cenário que ele estava habituado a falar até esse momento, nesse Salmo, que é o Salmo 23. A primeira imagem que eu queria que a gente pensasse é essa imagem proposta por ele de uma mesa, de um banquete que foi preparado. E é interessante que eu não encontrei muita conexão assim. Eu falei, bom, até agora Davi está falando de ovelha, de repente ele vem com essa história de mesa, e aí, enfim, eu fui consultar alguns livros de apoio, e através dessas consultas eu aprendi que mesa é uma expressão utilizada para se referir a alguns platôs onde as ovelhas costumavam pastar. Mesmo que elas estivessem andando pelos montes, pelas montanhas, no meio dessas montanhas havia alguns lugares um pouco mais planos, alguns platôs, as ovelhas costumavam pastar ali, e eu olhei para esse livro, e esse livro me disse que o nome desse platô é exatamente a palavra mesa. E aí eu fiquei todo empolgado, falei, resolvido o meu problema do sermão, porque esse é um texto difícil, porque a gente tem dificuldade de explicar essa história de mesa na presença dos inimigos. E aí eu falei, bom, agora está resolvido o meu problema, eu vou focar nessa interpretação que tem a ver com as ovelhas, e abri a minha Bíblia e vi que na NVI usa a palavra banquete. Eu não sei se você percebeu, mas a minha tentativa de me desvencilhar de um texto difícil, ela foi jogada por terra, eu fiquei frustrado. Aliás, a versão que eu aprendi quando criança falava em mesa, mas quando eu fui estudar o texto mais a fundo e olhar o significado das línguas originais e tudo mais, eu vi que de fato a imagem aqui ela muda mesmo um pouco. A imagem que Davi propõe, o cenário que ele apresenta nesse verso que nós acabamos de ler, é a imagem do Senhor como sendo um grande anfitrião, recebendo o convidado em uma mesa de fato e oferecendo a esse convidado um grande banquete. Muito provavelmente por isso os tradutores da NVI utilizaram a palavra banquete para não fazerem essa confusão de interpretações. A gente vai ver isso porque as próximas imagens, também presentes nesse verso, vão nos mostrar isso de forma ainda mais clara. O que é importante nós nos lembrarmos, e a gente vem fazendo isso ao longo de todo esse salmo, é muito interessante nós percebermos que tudo o que é descrito nesse salmo de forma tão poética, salmos são músicas e canções do povo hebreu, eles estão, na verdade, todos esses versos resumindo algumas fases da vida do autor do salmo, que é o homem que nós conhecemos como Davi.
Ele começa o salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele tem uma certeza de que o Senhor é o seu pastor e, como consequência disso, ele tem a certeza de que absolutamente nada vai lhe faltar. Quando nós conectamos essa primeira frase com a história de Davi, nós nos lembramos que antes de enfrentar um gigante, antes de ser ungido rei de Israel, Davi era um pastor de ovelhas. Então, quando ele fala sobre o Senhor ser o seu pastor, ele tem essa imagem muito clara na sua mente. Do mesmo modo que ele, enquanto pastor, providenciava absolutamente tudo o que as ovelhas necessitavam para a sua sobrevivência, como ele entendia, por ser um pastor de ovelhas, que as ovelhas não eram capazes de sobreviver distantes do pastor, sem o seu cuidado, sem a sua proteção, sem a sua provisão, do mesmo modo ele está aplicando essa realidade ao seu relacionamento com Deus. Mas agora ele se vê no lugar da ovelha. Do mesmo modo que eu cuido das minhas ovelhas e eu sei que elas não conseguem viver distantes do pastor e elas dependem do pastor para absolutamente tudo, no meu relacionamento com Deus, a pessoa que é dependente nessa relação, totalmente dependente, sou eu. E Davi se apresenta como sendo ovelha do rebanho daquele que é o seu pastor. Ele vai falar sobre a forma como o pastor conduz o rebanho: águas tranquilas, pastos verdes, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Ele vai falar sobre as ovelhas sendo guiadas por bons caminhos. Tudo o que um pastor experimentava no relacionamento com a ovelha é descrito aqui de forma poética por Davi no seu relacionamento com Deus. Ele está descrevendo, então, algumas fases, alguns momentos muito importantes e especiais que ele passou ao longo de toda a sua vida, onde ele pôde atestar que Deus é como um pastor que tem cuidado dele ao longo de toda a sua trajetória. Até que nós chegamos ao verso da semana passada, onde ele fala sobre um vale de trevas e morte, o que é algo que ele vivenciou muitas vezes ao longo da vida, e nós falamos sobre isso também. E no verso de hoje, ele vai propor essa nova imagem, a imagem de um banquete, a imagem do Senhor que é o seu pastor, como um grande anfitrião. Eu não sei se você tem esse hábito de ler a Bíblia, tentando imaginar ali os cenários, mas esse verso ele é bem interessante, que ele traz essa ideia de uma mesa posta de fato. De você ser convidado por alguém para uma refeição, e quando você chega nesse determinado lugar, você se depara com uma mesa bem arrumada, com um monte de coisas ali em cima da mesa, e isso faz com que você se sinta absurdamente valorizado. Eu não sei se você já teve essa experiência, se não, você fala para o Flávio te convidar para ir na casa dele jantar algum dia, que você vai ter essa experiência. É exatamente assim. A imagem que Davi propõe é exatamente essa imagem, de uma mesa posta. Alguém se dedicou para que eu pudesse me alimentar. Alguém investiu tempo, recursos, esforços para que eu pudesse chegar aqui e participar de um grande banquete, de uma grande refeição. A ideia é que alguém preparou a mesa para que eu pudesse me alimentar. Cada coisa no seu lugar. Eu não sei como você lida com isso, mas eu confesso que eu fico meio perdido quando eu me deparo em situações assim. Já foi em jantar assim? Que tem mais garfo do que prato e boca que você tem no rosto, assim, você vê aquele monte de garfo, eu nem sei de qual lado que é, de um lado é garfo, do outro é faca, e aí eu não sei se eu começo comendo por um, por outro, e aquele medo de fazer errado, pagar mico. Eu tenho uma teoria de que ninguém sabe exatamente o que fazer, mas o primeiro vai e todo mundo vai na mesma onda. Ou, se você é casado, se você cometer um erro, com toda certeza você vai saber de imediato. A esposa tem um dom de trancar o dente e falar com o dente trancado, assim, que você já sabe, você não precisa nem entender o que ela está dizendo, mas você já sabe que cometeu um erro grave. Agora, em muitas dessas situações, eu estava sozinho, não sabia como proceder, e aqui vai a minha dica para vocês. Quando isso acontecer contigo, nunca seja o primeiro. Ah, mas eu sou o convidado, está todo mundo me esperando. Meu irmão, fecha o olho, finge que está orando, sai para ir no banheiro e acompanha sempre o que fizer primeiro. E ore para que, em nome de Jesus, esse cara que tomou a decisão de ser o primeiro esteja certo. Senão você vai acompanhá-lo, vai deixar muito claro que você também não sabe. Agora, se isso te conforta, você não vai ser o único a estar errado. O grande problema da vida, irmãos, não é errar sozinho. Então, não sei se isso faz sentido bíblico, mas é um desabafo meu para vocês a partir de alguns momentos desses que eu experimentei. E agora? Que garfo eu uso? Que faca eu uso? Essa faca serve para quê? Eu estou cortando uma coisa com a faca que é para cortar a outra. Como é que a gente lida com isso? Mas ao mesmo tempo que a gente fica meio perdido. A gente, eu estou falando por mim, tá?
Talvez você tenha todas as habilidades de etiqueta para lidar com uma situação como essas, mas ao mesmo tempo que eu fico meio perdido, é fato que quando nós chegamos em um lugar assim, nós nos sentimos honrados exatamente pelo fato de que alguém se dedicou e se esforçou para que nós pudéssemos participar de uma refeição. Davi, quando fala sobre isso, ele tem essa imagem na sua mente. É o próprio Deus, é o próprio Senhor, é o próprio Rei da terra, dos céus, o Criador de todas as coisas, o soberano, o grande, o exaltado sobre todos os seres. É esse Deus quem se dedicou para que Davi pudesse se alimentar. É esse Deus quem prepara uma mesa para Davi, um simples servo, uma simples ovelha do seu rebanho, a fim de que ele pudesse até mesmo recobrar as suas forças. Ele tinha acabado de falar sobre momentos que se assemelham a vale de trevas e de morte, e agora ele diz o seguinte: preparas um banquete para mim, o Senhor me prepara um banquete à vista dos meus inimigos. É o próprio Senhor que é o anfitrião nessa história. Na série que nós fizemos antes dessa, nós falamos sobre o retorno do rei. E uma das metáforas utilizadas pelo próprio Jesus para falar da sua volta, da sua segunda vinda, é a metáfora de que ele prepararia um banquete para os seus servos que o estivessem aguardando. O próprio Jesus servindo os seus servos, preparando um banquete para eles, e Davi se vale da mesma narrativa quando ele escreve esse verso. Como eu disse há alguns minutos atrás, esse salmo ele reflete a sua vida em muitos momentos. E ele está falando sobre o fato do Senhor tê-lo honrado e sustentado ao longo de toda a sua trajetória. Do mesmo modo que ele enfrentou situações que se assemelham a um vale de sombras e morte, lutando com animais ferozes, lutando contra um gigante, sofrendo a ira injusta de um rei que tinha ciúmes e inveja dele, lutando com problemas familiares, com uma série de coisas terríveis acontecendo no seio da sua família, um dos seus filhos querendo roubar-lhe o trono, estupro dentro da família, situações terríveis acontecendo o tempo todo, o irmão querendo matar o outro e coisas horríveis acontecendo, mas em todos esses momentos ele pôde experimentar do Senhor cuidando dele e o sustentando ao longo de toda a sua trajetória. Do mesmo modo nós, irmãos, é fato que a nossa vida não é o tempo todo de pastos verdejantes e águas tranquilas. É fato que todos nós experimentamos momentos que se assemelham a um vale da sombra da morte. É fato que todos nós enfrentamos situações com os nossos inimigos ao nosso redor. Mas é fato também que do mesmo modo que Davi pode expressar essa certeza de que o Senhor é o seu pastor e tem cuidado dele, nós podemos fazer exatamente o mesmo, porque Deus é aquele que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tiago ele vai escrever sua carta dizendo que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem para nós do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Do mesmo modo que o Senhor sustentou Davi ao longo de toda a sua vida, da mesma forma, Ele tem nos sustentado também ao longo da nossa caminhada e mesmo nos momentos e cenários mais assustadores e sombrios. Só que aí nós chegamos nessa frase que é problemática para alguns. Porque Davi ele não se contenta em dizer que o Senhor prepara um banquete para ele, mas ele diz: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Ele está falando que nos cenários mais assustadores, ainda assim ele pode confiar que o Senhor vai trazer para ele a sua provisão. É como o salmista vai dizer no Salmo 78, que o Senhor é aquele que prepara uma mesa para o seu povo mesmo no deserto. Agora o grande problema é se nós lemos esse texto com as lentes da vingança pessoal, da satisfação pessoal e do nosso compromisso não com a justiça, mas por vezes com sermos justiceiros. Essa declaração que Davi faz não tem a ver com demonstração de força e vingança. A ideia dele não é essa. A ideia desse termo é o seguinte: mesmo com os inimigos à espreita, mesmo com os inimigos tentando me atacar, mesmo com os meus inimigos tentando me destruir, ainda assim eu tenho paz para sentar e me alimentar. Porque existe uma mesa preparada para mim, e essa mesa foi preparada por aquele que é capaz de me proteger dos meus piores inimigos. A ideia de Davi, quando ele diz, preparas-me uma mesa à vista dos meus inimigos, é que mesmo os meus inimigos me olhando, eu estou cercado por eles, mas nem isso é capaz de tirar
a minha paz. É como um texto de Jesus lá no Novo Testamento, que ele está dormindo e os discípulos experimentando uma tempestade, e por vezes os nossos olhos nos levam a enxergar para milagres apenas nas narrativas sobrenaturais. O que acontece? Jesus está dormindo, os discípulos estão no meio de uma tempestade, de repente eles acordam Jesus, ele acalma o mar, acalma a tempestade, tudo fica bem, e nós enxergamos o milagre de forma muito direta nessa ação dele em controlar as forças da natureza. Mas por vezes nós não paramos para pensar que ele nos ensina muito e que é um milagre talvez de proporções iguais ou maiores. O fato de alguém conseguir deitar a cabeça num travesseiro e descansar mesmo em meio às piores tempestades que nós somos capazes de experimentar. Eu acho que é importante nós termos o nosso olhar treinado para enxergarmos esse outro lado dos milagres e das manifestações sobrenaturais. Do mesmo modo, a tendência é nós olharmos para esse texto imaginando que Deus é aquele que com um sopro destrói todo o poder dos nossos inimigos. Mas nós podemos olhar para esse texto a partir dessa perspectiva também, de que Ele é alguém que prepara para nós uma mesa, e ainda que os nossos inimigos estejam nos rodeando, nos cercando, tentando nos destruir, ainda assim nós podemos experimentar paz e a tranquilidade de uma mesa que foi preparada para nós por meio daquele que é capaz de nos defender de todos os nossos inimigos. Eu sei, irmãos, que quando nós olhamos especialmente para o livro dos Salmos, a gente vai ver alguns salmos que falam sobre isso, sobre o Senhor ser a sua vingança, sobre o Senhor arrebentar os dentes dos nossos inimigos. Você vai ver isso na Bíblia. As pessoas que não creem no Evangelho ou que querem criar problema, normalmente elas vão se valer desses versos para dizer como Deus é amor, se esse tipo de coisa acontecia. Há um salmo específico que eu gosto bastante, que é o Salmo 137, que ele fala da história do povo de Israel, que foi levado cativo para a Babilônia, e quando eles estavam na Babilônia, eles estavam sofrendo com saudade de Sião, com saudade de Jerusalém, os seus opressores ficavam provocando, dizendo: cantem agora o cântico que vocês cantam para o Senhor, cantem agora para Ele, adorem o Senhor, louvem o Senhor, eu quero ver vocês fazerem isso agora. E o Salmo vai dizer: junto aos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Ou seja, nós não queríamos tocar música alguma. E ele vai dizer, o salmista: pois os nossos opressores o tempo todo nos diziam: entoem agora canções ao seu Deus, cantem louvores a Deus. E ele vai dizer: eu jamais faria isso. Eu jamais, Jerusalém, se eu de ti me esquecer, que se resseque a minha mão direita, que a minha língua se apegue ao meu paladar, uma figura de linguagem para falar que ele preferia a morte do que adorar a Deus em terra estranha. E ele fala sobre esse sentimento, e ele expressa essa angústia do seu coração, e ele termina o salmo dizendo assim: filha da Babilônia que há de ser destruída. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagar a cabeça deles contra a pedra. Feliz aquele que pegar as crianças de colo e arrebentar a cabeça dessas crianças contra a pedra. É um negócio meio assustador da gente ler. E quando a gente lê esse tipo de coisa, a gente passa a imaginar que esse pedido de Davi no Salmo, para que o Senhor prepare uma mesa diante dos seus inimigos, tem a ver com esse tipo de vingança. Mas nós precisamos entender que nós vivemos no contexto de uma nova aliança. No Antigo Testamento, quando havia essas questões assim de forma muito específica, era uma ofensa direta contra o próprio Deus. Os inimigos que eram destruídos não eram inimigos de Davi, gente que ele tinha se desentendido por algum motivo, não. Nós estamos falando de gente que estava afrontando de modo direto o próprio Deus. Nós precisamos compreender, irmãos, que a revelação bíblica ela é progressiva. A gente tem que enxergar as Escrituras a partir das lentes da nova aliança, que é o período que nós experimentamos hoje. E olha o que o apóstolo Paulo vai dizer sobre o modo como nós devemos lidar com essas questões de inimigos, de vingança. Ele vai escrever uma carta, que é a síntese da sua teologia, que é a carta aos Romanos. E no capítulo 12, versos 17 a 21, ele vai dizer o seguinte: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor.
Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Jesus reúne os seus discípulos no começo do seu ministério, num trecho que nós conhecemos como o Sermão do Monte. E ele vai dar para os seus discípulos exatamente a interpretação que ele faz acerca da lei do Antigo Testamento. E dentre tantas coisas que ele diz, uma delas é a seguinte: se vocês amam somente quem ama vocês, isso aí é muito simples. Esse é o caminho natural da vida humana, naturalmente. Mesmo as pessoas que não conhecem o Senhor, elas vão tratar bem aquelas pessoas que tratam ela bem também. O grande desafio de Jesus e que ele propõe para nós enquanto seus discípulos é o seguinte: vocês precisam amar as pessoas que perseguem vocês. Vocês precisam orar e abençoar aquelas pessoas que estão declaradamente contra vocês. Como diria aquele louvor, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É exatamente sobre isso que Jesus está dizendo. Não é amar a quem será capaz de me retribuir esse amor por meio de alguma ação prática no futuro, não. Eu preciso amar porque esse é o meu compromisso e esse é o meu desejo enquanto um discípulo, enquanto um seguidor de Jesus Cristo. É a mesma coisa que Paulo está dizendo. E quando nós olhamos a partir das lentes da Nova Aliança, essa interpretação do Salmo faz muito mais sentido para nós. Se nós lemos esse Salmo a partir da compreensão que temos através da Antiga Aliança, quando nós nos deparamos com alguns dos nossos inimigos, o nosso desejo vai ser vê-lo definhar na nossa frente. Você foi contra mim, você se levantou contra mim, eu quero que você morra de fome, eu quero que você morra de sede, e quando você estiver morto, eu vou dar testemunho na igreja ainda falando que Deus é comigo, porque Ele foi capaz de destruir os meus inimigos. Não, isso não faz sentido. Paulo está dizendo que a vingança pertence ao Senhor, e o modo como nós estamos comprometidos com a justiça de Deus é perdoando e confiando que o Senhor é capaz de lidar com os nossos inimigos, mas Deus não é patrocinador de projetos de vingança pessoais. Quem lida com os nossos inimigos é o próprio Senhor, a vingança pertence a Ele, e a ideia que Davi propõe é a seguinte: o Senhor me sustenta, o Senhor provê, o Senhor me guarda, ainda que os meus inimigos estejam querendo me atacar. E ele segue a sua descrição, trazendo aqui uma nova imagem. Ele fala: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, e ele segue dizendo: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. E ele apresenta aqui uma nova metáfora. Ele fala do banquete e agora ele fala sobre o óleo. Essa metáfora até faria algum sentido pensando nas ovelhas, porque em determinadas estações do ano, o pastor, ele passava óleo na cabeça das ovelhas para protegê-las de insetos e parasitas que podiam provocar doenças. Era uma espécie de repelente. Se eu sou aqui um pastor neopentecostal, eu ia falar que a gente tem aqui na igreja um óleo que vai afastar de você todos aqueles que querem te fazer mal, e no final das contas eu ainda ia conseguir te vender ele por um preço bom ainda, mas graças a Deus, a nossa interpretação da fé não passa por esse tipo de compreensão. Outra utilidade que o óleo tinha na cabeça das ovelhas é para que elas não se machucassem. Principalmente os machos que estavam disputando a atenção das fêmeas, eles brigavam entre eles e eles ficavam batendo a cabeça um no outro. O óleo fazia, então, nesses casos, a função meio que de deslizar nessas situações, de modo que elas não se machucassem tanto. E aqui eu teria uma outra boa oportunidade de falar que crente que vive brigando um com o outro é porque não tem óleo na cabeça, e fazer uma aplicação que não tem absolutamente nada a ver com o sentido do texto, assim como a gente ouve por aí. Eu ouvi um cara dizer uma vez, eu achei assim, muito antibíblico, mas muito criativo ao mesmo tempo, admirável, que ele disse que um crente de verdade ele tem que ser igual salgado de rodoviária. Pouca carne e muito óleo. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas não tem absolutamente nada a ver com o que o texto está dizendo. E eu não vou fazer isso também para dizer que vocês estão brigando demais, porque, primeiro, porque não faz sentido no texto, e segundo, porque eu também não sou o tipo de pessoa que gosta de ficar dando indiretas. Eu não sou igual a certas pessoas por aí. Na verdade, quando nós pensamos nessa imagem do anfitrião, ele está falando de uma ocasião festiva, onde se derramava um óleo perfumado sobre a cabeça do convidado. Alguém que havia sido convidado para jantar, tinha percorrido uma longa distância em uma região desértica, e quando ele chegava na casa do seu anfitrião,
Óleo perfumado era derramado sobre a sua cabeça para melhorar, obviamente, o cheiro, mas ao mesmo tempo para que ele se sentisse com óleo, uma espécie de bálsamo refrescante, e ele se sentia absolutamente honrado por meio do seu anfitrião. É a mesma palavra utilizada, por exemplo, no Salmo 133, que diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como um óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e que escorre pela sua barba, pela orla das suas vestes. Esse texto está falando exatamente desse óleo, desse tipo de óleo, que é uma espécie de unguento perfumado, refrescante, uma imagem que transmite honra e zelo. E quando nós paramos para pensar que Davi é o autor desse salmo, nós lembramos que ele foi ungido rei de Israel, e foi derramado sobre a sua cabeça como um sinal dessa unção, óleo. Quando ele fala sobre o Senhor que prepara para ele um banquete à vista dos seus inimigos e que unge a sua cabeça com óleo, Davi tem essa imagem muito clara na sua mente também, de que embora não tivesse condições físicas para isso, de que embora não tivesse a simpatia das pessoas que conviviam ali, nem mesmo da sua família, o Senhor o havia escolhido, o Senhor o havia ungido e o Senhor havia conduzido a sua vida em todos os momentos. Esse ponto do Salmo nada mais é do que um louvor ao Deus que o ungiu e que o tem restaurado nas situações mais adversas da vida. Do mesmo modo nós, irmãos, se somos honestos na avaliação que fazemos de nós mesmos, nós percebemos que jamais seríamos escolhidos pelo Senhor por algo que nós somos capazes de produzir, mas ainda assim, Deus decidiu nos chamar, Deus decidiu nos fazer parte do seu povo, do seu rebanho, e o mesmo louvor pode ser entoado por cada um de nós. Porque assim como Davi, temos fases na vida que se assemelham a um vale de trevas e morte, mas nós temos a certeza que mesmo nesses momentos, o Senhor tem nos preparado um banquete, ainda que os nossos inimigos estejam ao nosso redor, e na nossa cabeça jamais faltará esse óleo. Chegamos à última imagem proposta por ele, quando ele diz, e fazendo transbordar o meu cálice. E aqui nessa metáfora que eu tive certeza de que a imagem de um anfitrião se aplica melhor ao contexto do que a imagem de um pastor com as suas ovelhas. Porque mesa faz sentido para os dois, óleo faz sentido para os dois, mas quando a gente fala de um cálice, eu procurei o Google Imagens inteiro e não achei nenhuma ovelha bebendo alguma coisa num cálice. Então aqui ficou muito claro para mim que a imagem que melhor representa esse verso é exatamente a imagem de um anfitrião recebendo alguém para um grande banquete. E essa é uma refeição muito típica do Antigo Oriente. É a descrição perfeita de uma refeição festiva nesse contexto, a essa altura. Um grande anfitrião oferecendo um banquete, oferecendo um cálice com bebida, derramando óleo sobre a cabeça do convidado. Eu encontrei a inscrição, obviamente pesquisando, né? Eu não fui até lá, mas a inscrição de um rei assírio, um rei com esse nome aí que vai aparecer. Eu vi que a transliteração do nome dele para português, se você olhar no Google, você vai ver que é Assaradão. Mas eu me recuso a citar o nome de alguém chamado Assaradão, e a gente vai nesse nome que está aí mesmo. O reinado dele durou entre 680 e 669 a.C., segundo CD da Dulos sendo lançado nesse período, e ele vai dizer o seguinte: os grandes e o povo de meu país, fiz todos se assentarem em mesas festivas com refeição e muita comida. Fiz jubilar seu coração, molhei seu interior com vinho branco e vinho tinto, e fiz suas cabeças molharem-se com perfume precioso. Ele está descrevendo a imagem que Davi descreve também nesse verso. Um grande banquete, esse homem, muito provavelmente filho do rei Senaqueribe, que nós sabemos um pouco mais sobre a história dele, ele vai trazer essa descrição de um banquete preparado, de óleo sendo derramado na cabeça, e de um cálice também servindo bebidas para os seus convidados. Agora, o que me chama muito a atenção quando nós olhamos para esse verso 5, é que Davi está falando de um cálice que transborda. Meus irmãos, nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades e isso é um fato. Mas além disso, nós temos um Deus que tem nos dado muito mais do que nós ousaríamos imaginar. Nós temos um Deus que nos abençoa de forma abundante. Ele não apenas supre aquilo que nós necessitamos, mas Ele nos dá além. O apóstolo Paulo, escrevendo uma de suas orações, ele diz, ora, aquele que é poderoso para nos dar
infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. A Ele sejam honra e glória para todo sempre. Deus tem nos abençoado de modo que nós jamais seríamos capazes de imaginar um dia. A imagem de um cálice transbordante está associada em toda a Bíblia a alguém experimentando alegria e bem-estar. Se Davi começa esse salmo certo, de que pelo fato do Senhor ser o seu pastor, nada lhe faltaria, ele caminha para a conclusão desse salmo certo, de que o Senhor o tem abençoado de forma abundante e ele sabe disso. Que Deus não dá a ele apenas o básico para que ele pudesse viver, mas Deus dá a ele muito mais do que ele achava que merecia, inclusive, porque ele experimentou momentos assim também ao longo da sua vida. E quanto a nós também, irmãos, se nós tivermos o nosso olhar treinado, e a gente precisa ter o olhar treinado, porque naturalmente a gente foca demais naquelas coisas que nós queremos alcançar e que ainda não temos. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque enquanto seres humanos, nós somos natural e eternamente insatisfeitos. Aquilo que você tanto sonha, eu tenho certeza que se um dia você alcança aquilo, você vai sonhar com outras coisas, e é natural que seja assim. Eu não estou dizendo que é pecado, que você precisa passar por campanha para deixar de ser assim. Não, naturalmente nós somos assim. Agora é um perigo muito grande quando nós focamos o nosso pensamento, as nossas energias, os nossos esforços, simplesmente nas coisas que não temos e deixamos de olhar para a vida com o coração grato por aquilo que o Senhor já tem nos dado. É muito provável que o que você tenha hoje seja resultado de orações que você fez lá atrás, coisas que você sonhava ter lá atrás e você tem hoje, mas ainda assim você está com o coração tão ingrato, olhando para aquilo que ainda te falta, que você esquece de exercer a sua gratidão a Deus, que é exatamente a forma como Davi está escrevendo esse salmo. É o Senhor quem tem nos dado um cálice transbordante, é o Senhor quem tem preparado um banquete para nós e nos protegido dos nossos inimigos, é o Senhor que tem nos honrado, ungindo a nossa cabeça com óleo, é o Senhor que não tem nos deixado faltar absolutamente nada, e é o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir, pensar, sonhar ou imaginar em qualquer fase da vida. A gente precisa ter o olhar treinado para isso, é um caminho antinatural, porque naturalmente nós vamos focar naquilo que nós não temos. Agora, o que mais deveria encher o nosso coração de gratidão é sabermos, irmãos, que ainda que não tivéssemos o que julgamos ser o básico para vivermos, ainda assim, Deus já nos deu muito mais do que nós merecemos. A grande prova disso é o Evangelho. Se Deus nos desse o que nós merecêssemos, a gente estaria condenado eternamente a uma separação em relação a Ele, a uma morte eterna, ao que a Bíblia chama de inferno, um lugar real, um lugar existente, um lugar assustador, porque somos pecadores e por natureza merecedores da ira de Deus, pelo pecado que nos separa de Deus desde Adão e Eva, nossos primeiros pais. O Evangelho, que é essa prova de que Deus não nos trata de acordo com o que nós merecemos, mas Ele demonstra a sua graça e o seu amor. No Evangelho, Deus ele se faz homem na pessoa do seu Filho. Ele vive uma vida perfeita que nós éramos incapazes de viver, agradando a lei de Deus e cumprindo toda a lei de Deus de modo perfeito. Ele assume a condenação pelos nossos pecados. Ele morre em nosso lugar. Ele é o bom pastor, o que dá a vida pelas suas ovelhas. Mas Ele ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte e nos possibilitando sermos aceitos por Deus mediante a fé que nós temos na pessoa e na obra de Jesus Cristo. O Evangelho nos dá essa dignidade de sermos chamados de filhos de Deus, e isso é maior do que qualquer outra coisa que a gente pode sonhar em conquistar na nossa vida. É óbvio que nós queremos saúde, prosperidade, uma vida tranquila, estabilidade financeira, buscamos essas coisas, trabalhamos para isso, ansiamos por essas coisas e queremos dar um bom futuro para a nossa família, e todas essas preocupações são válidas e são legítimas. Agora, se me derem a opção de escolher somente uma coisa, eu fico com Jesus e nada mais. A gente precisa ter esse entendimento de que Ele nos basta,
Ele nos é suficiente. Se nos faltar todo o resto, mas não nos faltar a presença de Deus, não nos falta absolutamente nada. O Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. Se Ele é de fato meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu posso achar que é uma necessidade minha, mas no fim das contas, não é. E o Evangelho me devolve essa dignidade, me dá essa dignidade e coloca no meu coração também uma grande esperança de que esse Jesus que veio, viveu de forma perfeita, morreu, ressuscitou o terceiro dia, esse Jesus voltará. E essa é a bendita e gloriosa esperança que nós mantemos como uma chama acesa dentro dos nossos corações. O que é mais interessante é que uma das imagens que melhor fala sobre a sua volta é a imagem de um grande banquete, as bodas do Cordeiro. Seremos recebidos por Ele, o nosso grande anfitrião. Nós somos separados por Deus, cuidados por Ele, escolhidos por Ele. Nós certamente temos hoje abundância de alegria porque temos o Senhor e teremos esse cálice transbordante também, irmãos, eternamente, naquele grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor e seremos feitos reis e sacerdotes para a glória dele mesmo. Enquanto esse dia não chega, vivemos hoje com essa certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. E hoje, inclusive, de forma muito especial, nós temos uma antecipação desse grande banquete que se dá por meio da celebração da ceia do Senhor.